Oi, meu querido doutor José Reinaldo Walter de Almeida. Oi, Bel. Será que essa pandemia vai acabar e a gente vai poder ter você aqui gravando na janela da Paulista presencialmente? Será? Pois é. Então, ó, eu queria saber uma coisa. Não foi fácil, né, para as crianças e para os pais das crianças, esses anos sem escola, prejudica o desenvolvimento delas. Mas o que dizer então das crianças que já têm o seu desenvolvimento prejudicado por alguma coisa que prejudica o desenvolvimento neurológico delas, como TDAH, autismo, essas coisas. O que dizer sobre isso? O que vai acontecer com essas crianças? Como é que fica isso? Bom, essa pergunta sobre as crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, os autistas, os transtornos de hiperatividade e déficit de atenção, o que aconteceu com eles na Covid? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder com uma certa cautela. Eu vou exemplificar. Recentemente apareceu lá no meu consultório uma criança que tinha uma polineuropatia e que estava se manifestando algumas horas antes. Começou pela madrugada, acordou, bom, foi pelo dia e aí apareceu no consultório à tarde. De alterações dos nervos periféricos. O interessante é que essa criança, na véspera, foi tomar a vacina contra a Covid-19. Só que ela não tomou a vacina. Ela foi ao posto de saúde, mas por questões operacionais, eles já tinham encerrado a vacinação naquele dia. Resultado, ela voltou para casa sem tomar a vacina. Na madrugada, ela começou a desenvolver uma síndrome nervosa periférica e depois nós constatamos que era uma síndrome de Guillain-Barré, muito comum na Covid-19. Não há dúvida nenhuma que se ela tivesse tomado a vacina na véspera, esse Guillain-Barré seria atribuído de cara à vacina. Ah, tá vendo? Foi uma reação vacinal. Quando nós temos uma pandemia e começam a acontecer coisas, a maior parte do que acontece realmente não tem muita coisa a ver com a pandemia. Ou pelo menos não diretamente. Mas como ocorre essa associação, a tendência é se atribuir relação de causa e efeito entre aquilo que se está vendo e aquilo que aconteceu. Por exemplo, tomar a vacina. Mas nesse caso, a criança não tomou a vacina. Não é verdade? Bom, então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que ocorrem no contexto da pandemia. O que está acontecendo, então, com as crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, autismo, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção? Antes de entrar realmente nisso, nós temos que lembrar que o cérebro da criança é um cérebro plástico, ele está sendo submetido à plasticidade, ao fenômeno da plasticidade, que é o fenômeno basicamente de aprender, desenvolver conexões, reforçar conexões. Nós somos seres relacionais. O ser humano não pode viver isolado. Ele tem que ter contato humano com outras pessoas e de forma ampla e variada. Com isso, ele desenvolve as conexões, reforça as conexões. Interessantemente, principalmente nos autistas, são as conexões que estão problemáticas, que funcionam menos ou de forma anormal. É uma das
das bases do autismo. Existem outras. Bom, as crianças deixaram de ter contato. E nós sabemos que esse contato, além de formar essas conexões, também atua no desenvolvimento da imunidade, certo? Do caráter, enfim, o contato extremamente importante foi abolido durante a pandemia, com razão. Nós sabemos que a Covid foi uma das principais causas de morte em crianças durante a pandemia. Não há dúvida nenhuma sobre isso, não precisa ser nenhum epidemiologista para saber. Então, as crianças tiveram que ser protegidas de certa forma. O que nós observamos principalmente em relação a essas crianças foi que o isolamento, para a maioria delas, trouxe consequências muito importantes. Por exemplo, autistas que já estavam falando, já estavam se desenvolvendo, já estavam começando a desenvolver relações sociais. Eles regrediram, pararam de falar. E agora, com a reintrodução da escola, está acontecendo uma coisa interessante. Eles não querem ir. Muitos deles param na porta e não conseguem entrar. Então, vê como esse tempo foi importante o impacto no desenvolvimento dessas crianças. Por outro lado, isso é o que eu estava querendo dizer no começo, isso é do contexto da epidemia, porque essas crianças não tiveram Covid. Essas que eu estou me referindo agora não tiveram Covid. Mas elas sofreram o impacto da pandemia. Muitas delas ficaram mais irritadas, eu tive que introduzir medicamentos para diminuir a agitação, principalmente de alguns autistas. Interessantemente, alguns melhoraram durante a pandemia. Por quê? Porque os pais passaram a ficar em casa, tiveram home office e passaram a cuidar mais presencialmente dos seus filhos. Isso eu vi também. Mas, infelizmente, a maioria das crianças sofreu impactos negativos relacionados à pandemia. O que agora nós estamos querendo ver é como é que elas vão se readaptar na escola, e agora que a pandemia já diminuiu e eles estão reiniciando esse convívio social. José Reinaldo, o que mais você tem visto na sua clínica? Tem sequelas de Covid nas crianças também? Como é que é isso? Quanto às sequelas da doença propriamente dita, eu não tive a oportunidade, felizmente, de atender nenhuma criança com a síndrome inflamatória grave, que foi a maior causa da mortalidade. Mas eu vi várias crianças que tiveram Covid leve, até moderada, e que depois apresentaram, sim, algumas queixas neurológicas muito interessantes. E eram coisas que eu nunca tinha visto. Foi uma novidade que se apresentou com a presença da Covid nas nossas vidas. Complicação, sequela mais importante foi a dor de cabeça. Muitas crianças tiveram Covid e depois passaram meses com uma dor de cabeça de difícil controle, não respondia a dipirona, os analgésicos comuns, e foram manifestações muito comuns. Eu vi algumas crianças que tiveram síndrome de Guillain-Barré no curso na pós-Covid, né? Eu vi algumas crianças
Também vi algumas crianças que tiveram alterações mentais, mudanças muito intensas do comportamento, passaram a ficar irritadas, agressivas, e depois da Covid. E cheguei a ver uma criança também que teve um quadro de uma encefalopatia. Ela ficou confusa, mudou a personalidade, e no exame eletroencefalográfico nós vimos alterações muito importantes, típicas das encefalopatias, que são alterações metabólicas, tóxicas, enfim, pós-infecciosas que ocorrem no cérebro. Então, como essas sequelas estão dentro da doença e do contexto da pandemia, ainda é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Como eu disse, aquela criança teve uma polineuropatia e não tinha tomado a vacina, né? Então, o pano de fundo, que é a pandemia, por si só já traz uma série de coisas que a gente precisa prestar atenção. E a própria doença faz o seu estrago, causa problemas que podem permanecer por algum tempo. Então, a mensagem é a seguinte: nós temos que proteger as crianças. A melhor proteção ainda é a vacina. E as vacinas são seguras. Felizmente, as reações mais sérias, assim mesmo, não foram tão sérias. E as reações, por exemplo, a miocardite, que é que todo mundo fala muito aí, né? Ela é muito mais leve pós-vacina, quando acontece, é muito rara, do que quando acontece durante a pandemia. Aqui em Barretos, há 15 dias mais ou menos, faleceu uma criança de Covid por miocardite grave. Então, é isso aí. Acho que nós temos que proteger as nossas crianças e, aos poucos, nós vamos aprendendo aquilo que decorre da doença, decorre da própria pandemia. É um período difícil da humanidade, agora agravado por uma guerra insana ali na Europa, o que mostra que nós ainda temos muito para aprender enquanto seres humanos. Muito obrigada, doutor José Reinaldo, por suas respostas e por sua presença, mais uma vez, aqui na Janela da Paulista e na nossa página, site especial Covid-19. Um beijo.